Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, transmitido toda quinta-feira às 5 da tarde, através da Web Rádio Cristo Consolador, e rogamos as bênçãos do nosso Mestre Jesus a todos nós, para que possamos, até o final, estarmos envolvidos em vibrações de paz e de amor. Nosso programa é feito em 4 módulos. No primeiro, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. No segundo módulo, nós estamos estudando o Parábolas e Ensinos de Jesus, de Karl Barth Schutel. E, aliás, a esse respeito, temos uma boa notícia para você hoje. No terceiro bloco, estamos dedicados a estudar as cartas de Paulo de Tarso, segundo os comentários de Emmanuel, através de Chico Xavier. E no quarto módulo, ou quarto bloco do programa, nós cedemos a palavra a José Herculano Pires. E hoje, com o retorno do áudio original, com a voz do nosso querido Herculano Pires comentando o Evangelho. Tudo isso, então, a partir de agora, em o Evangelho em Espírito e Verdade, você pode participar enviando a sua mensagem, que teremos muito prazer, muita alegria em colocar aqui na tela, em responder alguma pergunta, enfim, você pode fazer a sua participação. Vamos, então, colocar aqui na tela a nossa apresentação, para que você possa começar a acompanhar o nosso estudo. E neste primeiro bloco, nós temos aqui a continuidade do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos abrir o capítulo 10, que tem por título Bem-aventurados os misericordiosos. E desse capítulo nós vamos estudar os itens 1 a 4, que Allan Kardec intitulou Perdoai para que Deus vos perdoe. Mas antes de vermos o conteúdo desses itens, vamos só uma pergunta. Você sabe o que é misericórdia? Esse é o nome do capítulo. É uma das bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos. Pois bem, misericórdia significa sentimento de piedade.
ser piedoso para com alguém. Mas é claro que nós temos que fazer agora uma nova pergunta. Mas o que significa piedade? Qual é o sentido de ser piedoso? E nós vamos descobrir numa pesquisa que piedade é compaixão pelo sofrimento dos outros. Então, misericórdia é o sentimento de piedade. E piedade é a compaixão pelo sofrimento dos outros. E aqui nós temos mais uma palavra que necessita de definição. Compaixão. Significa simpatia ou identificação com quem sofre. Então, vamos de novo. Bem-aventurados os misericordiosos. Quem tem misericórdia tem sentimento de piedade. Sentimento de piedade significa compaixão pelo sofrimento dos outros. E essa compaixão é a identificação com aquele que sofre. E nós poderíamos, basicamente, resumir tudo isso com uma outra palavra, muito em voga nos tempos atuais, que é empatia, que significa saber se colocar no lugar do outro e saber sentir o outro. Basicamente, é esse o sentido, o significado de misericórdia. Bom, vamos agora destacar aqui, dos itens 1 a 4, primeiramente, as passagens evangélicas que Allan Kardec transcreve para fazer o seu comentário. São 3 passagens e elas estão todas no Evangelho segundo Mateus. A primeira está no capítulo 5, no versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A segunda passagem está no capítulo 6, versículos 14 a 15. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. E a terceira passagem evangélica, também do Evangelho de Mateus, está no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Se teu irmão pecar contra ti, vai, e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, Allan Kardec, antes de qualquer comentário, antes de publicar as instruções dos Espíritos, ele nos traz para reflexão e base do capítulo estas 3 passagens que se encontram no Evangelho segundo Mateus. Lembrando que Mateus foi discípulo direto de Jesus. E nós temos aqui 3 falas do nosso Mestre Jesus. A primeira, que abre o famoso Sermão da Montanha, é uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, aqueles que se identificam com os que sofrem e amparam a esses que estão em sofrimento. Desculpe, hoje a garganta vai dar alguns problemas, mas isso não vai nos impedir de fazer o programa. Então, aquele que é misericordioso alcançará também misericórdia, porque Deus olhará para ele. Aí depois, Jesus fala do perdão das ofensas. Se perdoarmos aqueles que nos ofendem, Deus também poderá nos perdoar. E, claro, se não perdoarmos aqueles que nos ofendem, Deus também não poderá nos perdoar.
Então, há uma recíproca aqui. Muitas vezes nós solicitamos que Deus nos compreenda, que Deus nos perdoe, mas nós estamos nos esforçando em compreender e perdoar o próximo, porque é muito fácil errar e simplesmente pedir perdão a Deus. Mas nós estamos também nos corrigindo, estamos nos melhorando e sabemos, então, perdoar aquele que falhou conosco, aquele que nos ofendeu. Então, a misericórdia divina, ela depende dessa reciprocidade. Nem sempre podemos ser perdoados, justamente porque não utilizamos do perdão para com os nossos irmãos. E, finalmente, quando Jesus, ensinando esta questão do perdão, diz que se alguém nos ofender ou pecar contra nós, como é o texto evangélico, nós precisamos conversar em particular com essa pessoa, para fazer com que ela entenda que precisa se corrigir. Se conseguirmos isso, nós vamos ter uma amizade para o resto da nossa vida. E aí, então, Mateus conta que Simão Pedro, outro discípulo de Jesus, perguntou então ao mestre: bem, Senhor, e quantas vezes eu tenho que perdoar aquele que me ofende, aquele que peca contra mim? Será até 7 vezes? Esse número 7, que muitas pessoas dizem que é um número cabalístico, na verdade poderia ser o número 4, o número 5, o número 8, o número 9. É apenas um símbolo, nada mais do que isso. E aí Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E não adianta fazermos a conta matemática e dizer assim: Jesus quis dizer que nós precisamos, então, perdoar 490 vezes. Se você já fez a conta, ou se não fez, esse é o resultado de 7 vezes 70. Mas Jesus não estava usando aqui a matemática pura. Ele estava falando em perdoar sempre, cada ofensa. Esse é o nosso dever, porque é assim que Deus faz conosco, que somos os seus filhos. Na sequência, nós temos o comentário de Allan Kardec, e trouxemos, então, um trecho desse comentário, quando ele nos diz: infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque, se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário. Bem, vamos compreender estas palavras do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Realmente é muito infeliz aquele que diz, eu jamais perdoarei, eu não consigo perdoar, eu não vou perdoar de jeito nenhum, eu vou carregar isso para o resto da minha vida, e assim por diante. Porque terá que responder por isso perante a lei divina. Quando falamos que Deus, então, não poderá nos perdoar, nós estamos aqui usando uma figura de linguagem. Deus nos perdoa sempre, mas não nos exime de termos que enfrentar as consequências das nossas decisões,
dos nossos atos. Então, se você jamais irá perdoar, se você vai carregar essa mágoa para o resto da sua vida, haverá de arcar com as consequências disso, já que, nesta existência material, quer depois no retorno ao mundo espiritual. E Deus nos perdoa na medida em que perdoamos aos outros. Portanto, nós entendemos aqui que a misericórdia, essa compaixão pelo outro que está em sofrimento, não pode ter limites. Aí porque Jesus colocou, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não tem limite, é perdoar sempre. Mas Kardec nos lembra que existem 2 maneiras de perdoar. Uma, que é verdadeira, que é nobre, é quando você simplesmente perdoa. Pura e simplesmente. Não fala nada, não cobra nada, segue a sua vida e vai ajudar o outro, mesmo que ele tenha culpa total. Outra maneira de perdoar, que não é nada nobre, é quando você impõe condições e essas condições humilham o outro. Eu te perdoo desde que você... e assim por diante. Esse não é o verdadeiro perdão. Então, aqui temos esse início deste capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 10, quando Allan Kardec, então, nos itens 1 a 4, nos solicita a reflexão a respeito do perdoar para ser perdoado, a significação, então, do perdão e de ter misericórdia para com o próximo. Vamos continuar esse estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo no próximo programa, então você fique ligado, acompanhando o Evangelho em Espírito e Verdade. Bem, agora nós estamos aqui abrindo o segundo bloco do programa com o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Há meses, muitos meses, que estamos acompanhando esta obra deste bandeirante do Espiritismo, esse verdadeiro homem caridade que foi Caibar Schutel. Nós fizemos o estudo de todas as parábolas e hoje vamos completar o estudo dos ensinos de Jesus. Mas não fique triste. Caibar Schutel não vai deixar o nosso programa, porque ele não tem apenas esse livro, onde ele estuda o Evangelho. Ele tem mais um, muito importante, e que vai entrar no nosso programa. Vou pedir licença a você para tirar o slide aqui da tela, momentaneamente, porque a partir da semana que vem, nosso próximo programa, nós vamos, então, passar a acompanhar o livro O Espírito do Cristianismo, também de Caibar Schutel, também publicado pela casa editora O Clarim, que está, então, a obra em mãos. Mas esta é para a semana que vem, porque hoje, vamos voltar aqui para os nossos slides, hoje nós ainda estamos com o Parábolas e Ensinos de Jesus, com o seu último capítulo. E nesse último capítulo, Caibar Schutel estuda a ressurreição de Lázaro. É uma passagem famosa do Evangelho, quando Lázaro, irmão de Marta e Maria, foi dada como morto. E Jesus vai ressuscitar. A passagem sobre a ressurreição de Lázaro é longa. Ela se encontra no Evangelho segundo João, no seu capítulo 11, e ocupa dos versículos 1 ao 46. A transcrição seria muito longa e enfadonha, então nós trouxemos aqui no slide apenas uma parte final dessa passagem,
mas vamos comentar no seu todo. Quando Jesus, então, olha para o túmulo e diz: Lázaro, sai para fora. Saiu aquele que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e envolto o seu rosto num lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. E todos constataram que, na verdade, Lázaro, apesar de vários dias já sepultado, 4 dias para sermos mais exatos, Lázaro não estava morto. Voltou plenamente à vida. Isso sempre foi chamado de milagre. Mas, para o Espiritismo, o milagre não existe. Tudo está na lei divina. Para aprendemos, então, esse fenômeno, o que foi que aconteceu e o que ele representa, vamos passar a palavra a Kaiva Schutel. Eu vou ler um trecho, apenas um trecho, do comentário de Kaiva Schutel, para depois, então, podemos fazer os nossos próprios comentários. Então, passando a palavra a Kaiva Schutel. Abrindo aspas. Esta narrativa, de uma simplicidade verdadeiramente singular, retrata uma das belíssimas cenas do cristianismo, seja em seu aspecto religioso e moral, seja em sua modalidade científica ou filosófica. Por ela se descobre logo a morte sob os seus 2 aspectos, físico e psíquico. Aquelas afirmações características de Jesus, ora dizendo: Lázaro dorme, não morreu, mas eu vou despertá-lo. Ao lado desta outra, Lázaro morreu. Desperto imediatamente a ideia de 2 mortes: a morte corporal e a morte espiritual. Com efeito, lendo-se com toda a atenção o trecho evangélico e pondo lado a lado o modo de ver de Jesus e o modo de ver do evangelista, compreendemos imediatamente que o caso de Lázaro não passa de um caso psíquico, fenômeno cataléptico, que tanto pode durar 2 horas como 4 ou 5 dias. Destes casos, a medicina não conhece perfeitamente as causas. A catalepsia apresenta todas as aparências da morte: rigidez, insensibilidade, perda de inteligência, aspecto cadavérico. Essa moléstia, entre aspas, era muito comum na Judéia, onde os enterramentos eram imediatos. Vemos, por exemplo, no capítulo 5, versículos 5 e seguintes de Atos dos Apóstolos, que tendo Ananias e sua mulher Safira retido parte da importância de uma propriedade que venderam e deveria ser entregue aos apóstolos, só pelo fato de Pedro repreendê-los severamente, caíram ambos mortos e em menos de 3 horas foram enterrados. Nestes 2 exemplos, vemos não se tratar de morte real, mas de simples casos de síncope ou letargia. Assim foi, certamente, o que aconteceu a Lázaro. Vitimado por uma letargia, imediatamente fizeram-no enterrar, permanecendo no túmulo durante a crise cataléptica. Fechando aspas, essa é parte do comentário de Kaiva Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Esse comentário também é feito por Allan Kardec, no livro A Gênese, quando ele estuda esse episódio da chamada ressurreição de Lázaro. Isso porque, para o Espiritismo, a morte ou desencarnação é o rompimento definitivo dos laços fluídicos que unem o espírito ao corpo. Se esses laços se rompem totalmente, não é possível ao espírito retomar o corpo biológico. E este
entra em degradação, em decomposição, caracterizando, portanto, a morte. Então, quando Jesus chega, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, estão inconsoláveis, porque o mestre havia demorado 4 dias para chegar, e eles tiveram que enterrar Lázaro, porque esse era o costume do povo judeu da época. Constatada a morte, o enterro era imediato. Mas eles não enterravam os mortos como nós fazemos. Os mortos recebiam uma espécie de embalsamento, mas não como os egípcios. O corpo era só enfaixado em panos, normalmente se usava o linho, e era perfumado. E o corpo, então, assim envolto, era colocado numa gruta, que era, então, selada, fechada com uma pedra. Jesus, muito calmo, disse para Marta e Maria que Lázaro não estava morto, que Lázaro apenas dormia. Mas elas e outras pessoas que ali estavam contestaram, dizendo, não, ele está morto. Já está aí na gruta há 4 dias e já cheirava mal. E Jesus, então, não, nada disso. Tirem a pedra. Pode tirar a pedra, pode abrir o túmulo. E ele simplesmente ordenou que Lázaro saísse. E Lázaro saiu. Então, Lázaro, de fato, não estava morto. Porque se Lázaro estivesse morto, com os laços fluídicos que unem o seu corpo espiritual com o corpo biológico totalmente rompidos, Jesus não poderia ter feito nada. Porque Jesus cumpria a lei divina. E a lei divina é essa: não existe milagre. Se morreu, morto está. Se desencarnou, desencarnado está. Mas a medicina, hoje em dia, reconhece a catalepsia, ou seja, que leva a um estado letárgico do corpo humano, em que os médicos podem até se enganar e achar que, de fato, houve a morte. E nós temos na literatura muitos casos de pessoas que, na verdade, foram enterradas vivas. Como sabemos disso? Quando foi feita a exumação do cadáver. Ao se exumar o cadáver, abrir o caixão, foi descoberta que a pessoa se contorceu, se retorceu, se arranhou as paredes do caixão, porque, na verdade, era catalepsia, não era a morte definitiva. Nós temos a catalepsia, por exemplo, na história da querida médium espírita Ivone do Amaral Pereira. Ela sofria de catalepsia e, em criança, quase foi mesmo enterrada. Então, é o caso de Lázaro. Não havia a morte, mas sim a catalepsia, o estado letárgico em que se encontrava o corpo. Obviamente que naquela época os judeus não tinham como, por exemplo, constatar se o cérebro ainda funcionava e assim por diante, que hoje, com a nossa alta tecnologia, nós já podemos detectar. Por assim dizer, os casos de catalepsia hoje em dia podem ser detectados, embora a ciência não saiba ainda as causas da catalepsia e nem o tratamento para isso. Então, o caso de Lázaro, na verdade, não é de ressurreição, porque ressurreição significa ressurgir no corpo, ou seja, o corpo morto voltar à vida. Corpo morto não pode voltar à vida. Então, vamos aqui encarar essa ressurreição do ponto de vista psíquico ou espiritual, como muito bem colocou Caiba Schutel. Em espírito, Lázaro ressuscitou, ressurgiu para a vida, tomando novamente conta do seu corpo,
porque ele ainda se mantinha fluidicamente ligado a esse corpo que estava apenas num estado letárgico e nada mais do que isso. Então, Jesus não fez nenhum milagre. Obedeceu à lei divina, à lei natural, com seu grande poder espiritual, poder magnético, ele pôde trazer Lázaro de volta, que estava semi-desprendido do corpo, mas não totalmente. Bem, assim então, nós encerramos o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. E semana que vem vamos começar o livro O Espírito do Cristianismo, as duas obras, ambas de Caiba Schutter. E já que existe a morte biológica e a morte psíquica ou espiritual, perguntemos-nos se, apesar de estarmos aqui despertos, se não estamos vivendo uma espécie de morte psíquica, sem perceber que a vida está passando por nós e não estamos cumprindo a missão que deveríamos cumprir aqui na Terra. Fica a pergunta para pensarmos. Mas agora está na hora do terceiro bloco do nosso programa, Emmanuel e Chico Xavier. Nós já fizemos vários estudos sobre a vida e a obra de Paulo de Tarso, como também já fizemos todo um estudo acerca das cartas ou epístolas de Paulo de Tarso. Mas agora nós estamos trazendo os comentários de Emmanuel. Emmanuel é um dos maiores e mais profundos comentaristas do Evangelho de todos os tempos. E ele sempre se disse um admirador, um discípulo de Paulo de Tarso. E Emmanuel escreveu muito a respeito dos versículos das diversas cartas que Paulo de Tarso dirigiu às igrejas cristãs do primeiro século. Então, agora nós estamos trazendo esses comentários que foram psicografados por Chico Xavier e publicados em diversas obras, entre elas aquela coleção famosa que começa com o livro Caminho, Verdade e Vida, onde nós temos o livro Pão Nosso, o Vinha de Luz e também o livro Fonte Viva. Mas não apenas, os textos não estão apenas nessas obras, mas em outras, também psicografados por Chico Xavier, editadas, escritas pelo nosso querido Emmanuel. Hoje, então, nós vamos dar continuidade ao estudo que ele faz da carta de Paulo de Tarso aos Romanos. E vamos destacar o versículo 13 do capítulo 3. É um versículo curtinho, que parece, à primeira vista, muito difícil de compreender, mas nós vamos ver a facilidade com que Emmanuel consegue mergulhar no significado desse versículo e trazê-lo para nós, nos dias atuais. E o versículo está aí na tela. Sua garganta é sepulcro aberto. Emmanuel comenta esse versículo no livro Fonte Viva, no seu capítulo 51. Vamos, então, passar a palavra a Emmanuel. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. E, nessa imagem, podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos
amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, em vez de curá-las. Eliminam um precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má-fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação, por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, afiguram-se-nos, de fato, sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Então, essas são as palavras do benfeitor espiritual Emmanuel, através do médium Chico Xavier. Essas palavras estão publicadas no livro Fonte Viva e compõem o seu capítulo 51, fazendo, então, todo um comentário a respeito deste versículo de Paulo de Tarso. Quando Paulo se refere às pessoas que Emmanuel intitula de transviados da luz. Você deve conhecer esse tipo de pessoa, não conhece? Aquela pessoa que é extremamente negativa, crítica, que vive se queixando de tudo e de todos, inclusive de Deus. Aquela pessoa que agourenta todo mundo, que é fofoqueira, que inventa coisas, que puxa o tapete dos outros, que perturba todo o ambiente em que se encontra. Quem não conhece esse tipo de pessoa? Mas essa pessoa pode se declarar religiosa, pode se declarar cristã, seja católica, evangélica ou espírita, é verdade. Mas, obviamente, que não é um cristão verdadeiro. Na verdade, não soube entender o evangelho que nos solicita a transformação moral, sempre o nosso melhoramento, a reforma do nosso caráter. Mas esse tipo de pessoa não está nem aí com isso. Para ela, tudo é ruim, todos são ruins, e assim por diante. E ela olha só para si mesma, e não se apercebe do mal que está fazendo, seja para os familiares, para os amigos, para os vizinhos, para os colegas de trabalho, e assim por diante. E muitas vezes, assim, ninguém gosta de mim, eu não tenho verdadeiros amigos, o que é uma verdade, porque é muito difícil conviver com ela. E ela deveria se perguntar, mas por que ninguém gosta de mim? Por que eu não tenho verdadeiros amigos? Porque parece que as pessoas, por exemplo, no centro espírita, parece que se afastam. Então, ao invés de se queixar dos outros, é preciso olhar para si. O que eu estou fazendo? Qual é a minha conduta? Quais são os meus valores?
como eu externo os meus pensamentos? A minha garganta é um sepulcro aberto? Ou, pelo contrário, a minha garganta é um túnel de luz? Por isso é importante nós aqui reprisarmos as palavras finais de Emmanuel. Porque aí ele estava falando agora para cada um de nós. Esqueçamos essa pessoa que é um sepulcro aberto e agora olhemos para nós. Pensemos sobre nós mesmos e ouçamos no nosso íntimo estas palavras de Emmanuel. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Então, que a nossa palavra reflita o Evangelho. Cuidado, muito cuidado com lamentações e acusações. Ah, minha vida só não é melhor por causa desses meus parentes, meus familiares. Ah, eu só não estou profissionalmente melhor por causa do meu chefe. E vai por aí afora. Não lamentemos nada. As provas pelas quais passamos na vida terrena, elas estão exatamente de acordo com as nossas necessidades e com as consequências daquilo que fizemos em existências passadas. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nunca coloca sobre os nossos ombros uma prova mais pesada, ou como disse Jesus, um fardo mais pesado do que de fato podemos carregar. Então não nos queixemos, não lamentemos e muito menos reclamemos. E cuidado ao fazer acusações. Deus deve ter esquecido de mim. Eu devo ter muitos inimigos do passado, por isso que a minha vida é tão difícil. Essas falas significam transferência de responsabilidades. Ao invés de estarmos olhando para nós mesmos e percebermos naquilo que precisamos melhorar e realizar os esforços para esse melhoramento, nós estamos transferindo. Não, minha vida está de cabeça para baixo por culpa dos meus familiares, por culpa do meu chefe, por culpa de Deus, por culpa das provas, por culpa do egoísmo dos outros. Mas tudo isso é exterior a nós. E nós não temos nenhuma culpa quanto a isso? Mas se não temos nenhuma culpa, isso quer dizer que já somos espíritos elevados, espíritos superiores? Mas se assim fosse, nós não estaríamos aqui nos queixando, porque espírito superior não se queixa. Espírito superior ama. Espírito superior compreende Deus. Espírito superior trabalha no bem. E nós estamos trabalhando no bem ou estamos parados apenas fazendo queixas, lamentações e acusações? Precisamos pensar com muita profundidade a esse respeito. Tudo isso que nós estamos comentando, e fizemos aqui a leitura do comentário de Emmanuel, desculpem, tudo isso a partir aqui deste pequeno versículo do capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, que significa a carta que ele escreveu à igreja cristã que havia sido fundada na cidade de Roma, a capital do Império Romano. Sua garganta é sepulcro aberto. Mas claro que a nossa garganta pode ser um túnel de luz. Nós é que precisamos detectar isso. Não temos que ficar esperando que os outros nos digam.
ou que através da dor e do sofrimento tenhamos que reconhecer isso. Sempre é tempo de mudarmos de rumo, de controlarmos os nossos pensamentos e as nossas falas. Sempre é tempo de construir no bem. Então, meditemos, pensemos com profundidade a esse respeito. Semana que vem, nós vamos continuar a estudar a carta de Paulo de Tarso aos Romanos através dos comentários seguros e profundos de Emmanuel, na vasta obra que foi psicografada pelo nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, então conhecido Chico Xavier. Mas agora, antes de partirmos para o quarto e último bloco do programa, nós temos a nossa dica literária espírita. Nós sempre procuramos trazer livros que trabalhem, em algum sentido, o Evangelho. Hoje, então, nós estamos recordando o saudoso companheiro, escritor e palestrante Richard Simonetti, que era lá de Bauru, no estado de São Paulo, ele que fazia parte do Centro Espírita Amor ao Próximo e que nos legou mais de 50 livros. Entre esses, esse livro que está na tela, Amor, Sempre Amor, onde ele justamente estuda o amor, que é a base do Evangelho. É um livro que você vai gostar, com certeza, naquele estilo que o Simonetti tinha, que é um estilo gostoso de ler, direto nas suas abordagens, trazendo exemplos. Então está aí a nossa dica literária de hoje. Amor, Sempre Amor, do nosso saudoso e inesquecível Richard Simonetti, ele já está de retorno à pátria espiritual. Muito bem, agora nós abrimos o quarto e último bloco do programa. Neste bloco, nós cedemos a palavra a José Herculano Pires. Herculano Pires teve, na década de 1970, mais ou menos, aproximadamente durante 3 anos e meio, entre 1970 e 1974, um programa espírita na Rádio Mulher, que era uma rádio AM da capital, São Paulo. O programa se chamava No Limiar do Amanhã. E Herculano Pires tratava de vários temas no programa, mas ele dedicava sempre o final para fazer um comentário de uma passagem do Evangelho. Pois bem, a Fundação J. Herculano Pires conseguiu resgatar parte desses áudios. Nós tivemos, no total, aproximadamente 180 programas. Desses 180 programas, o áudio original, que na época era gravado em fita, já ouviu falar da fita cassete, ou a fita de rolo, então, houve o resgate de aproximadamente 100 programas. Tudo isso já está disponibilizado na internet. Nós baixamos, editamos para trazer para o nosso programa apenas e tão somente o comentário de Herculano Pires a respeito do trecho do Evangelho. Esses comentários estão também publicados num livro que foi lançado pela editora Paideia. O livro está aí na tela. O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Então, traz as falas de Herculano Pires, mas no texto, em texto. Mas como nós conseguimos resgatar os áudios, então, a partir de hoje, nós vamos ouvir o nosso querido José Herculano Pires fazendo seu comentário a respeito de uma passagem do Novo Testamento. Vamos, então, passar a palavra a José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Aberto o Evangelho à casa, encontramos o seguinte: considerai os lírios como não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles.
Pois se Deus assim veste a erva no campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não procureis o que haveis de comer ou beber, nem andeis solícitos, porque os homens do mundo é que procuram todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Como nós vemos, esta passagem do Evangelho concorda perfeitamente com essa expressão do Cristo em outro tópico do próprio Evangelho. O interesse que tem este ensino é precisamente fazer com que nos desprendamos dos grandes interesses, das grandes ambições que nos conduzem na vida. Se os lírios do campo, se as aves do céu, se todas as coisas criadas por Deus vivem e se desenvolvem, superando as suas necessidades não pelo seu esforço próprio, mas pela bênção, pela graça que recebe da própria natureza, pelas forças naturais que as protegem, as amparam e as desenvolvem, por que motivo o homem? Justamente o homem, que é o principal elemento da criação, que é o ponto culminante da evolução espiritual na Terra. O homem que é aquela imagem viva de Deus sobre a Terra. Imagem viva no sentido de representar o poder criador, de representar a criatura livre de ação, de atividade que se encontra no planeta. Então, como vemos, devemos sentir nesta passagem, nesta mensagem do Evangelho, um convite a nós para a serenidade, a compreensão e a fé. A certeza de que Deus, na sua infinita misericórdia, provê as nossas necessidades, acima das nossas ambições desenfreadas. Então, nós vamos, em todos os programas, a partir de agora, termos a palavra direta, o áudio original, com a voz de José Herculano Pires, comentando uma passagem do Novo Testamento. Sejam as passagens dos evangelistas, do Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e assim por diante, porque o Novo Testamento era aberto lá no estúdio e o que caísse, Herculano Pires fazia o seu comentário com muita propriedade, com muita profundidade. Bem, estamos chegando ao final desta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, numa transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Mas não deixe de apoiar esta emissora espírita que transmite vários programas ao longo da semana pela internet. Se você não pode acompanhar o nosso programa às quintas-feiras, às 5 da tarde, não tem problema, porque você pode assisti-lo a qualquer dia e a qualquer horário no YouTube. Você vai acessar o canal da Web Rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita, vai lá na aba Playlists, e ali você vai encontrar a playlist do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. E aí você pode escolher o programa que você quer, então, assistir. Que beleza, não é mesmo? Coisa fantástica. E você não precisa ter assinatura, não precisa fazer nada, porque isso é livre, totalmente livre no YouTube. Então, nós vamos agora fazer o encerramento do nosso programa, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, aos queridos amigos espirituais que sempre nos amparam, e agradecendo a você que nos acompanha, a você que nos fortalece para continuarmos esse trabalho de divulgação, de esclarecimento, de consolo à luz do Evangelho e do Espiritismo. Um grande abraço a você
paz em sua vida e até o nosso próximo programa, semana que vem. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.